Olá, pessoal. Muito boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Everton, como o Júnior comentou aí no grupo. Eu vou estar falando aqui com vocês um pouquinho a respeito de design. Eu trabalho com o Júnior aí já vai fazer um tempinho, acho que uns 2 anos já. Tudo que vocês veem aí no Instagram dele, no Facebook, toda a parte gráfica aí, em questão das artes mesmo, das apresentações que ele usa, sou eu que faço. E eu uso tanto softwares profissionais quanto a ferramenta que eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, algumas sacadas bem legais aqui que eu tive ao longo do tempo, enquanto eu trabalhei com essa ferramenta aí, que é o Canva. É uma ferramenta de design, assim, do básico ao avançado, tem como você fazer bastante coisa. Então, eu como uso os dois tipos de ferramentas, tanto as profissionais quanto essa que é gratuita, que é o Canva, então eu consegui trazer ali para essa ferramenta mais simples do Canva alguma coisinha que só as ferramentas pagas profissionais dispõem. Então, eu vou compartilhar aqui o mapa mental com vocês, para a gente começar aqui um pouquinho de uma parte teórica aqui que eu separei para eu mostrar para vocês, para a gente trocar uma ideia aqui. Aí vocês vão acompanhando aí que o design também faz toda a diferença na parte assim persuasiva da sua comunicação com a sua audiência. Acho que vocês já tiveram aí aula de copy com o Júnior, então é uma coisa bastante importante aí também para você usar como uma ferramenta atrelada aí ao copywriting, você saber transmitir a sua mensagem através de recursos visuais e saber usar esses recursos visuais para persuadir aí a sua audiência, o seu público. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que é um mapa mental que eu preparei para a gente. Boa noite, Rodrigo. Fala, Rodrigo, beleza? Você está me ouvindo aí, Rodrigo? Só para eu ter certeza aqui e dar sequência. Deixa eu ver aqui. Fala, Rodrigo. E aí? Beleza? Você está me ouvindo aí Tranquilo? certinho? Tô te ouvindo, tranquilo. Beleza, perfeito. Eu vou dar sequência aqui, vou compartilhar aí o mapa mental, depois vai ficar gravado também, aí você só acompanha esse comecinho aí que eu dei uma... Acabei de começar a gravar, então é só você ver uns minutinhos aí que tá para trás. Eu vou compartilhar o mapa mental e a gente dá sequência aí, beleza? Tranquilo, no jeito. Perfeito, Rodrigo, brigadão. Valeu. Então, separei aqui, como eu já comentei aí também um pouquinho atrás, o design vai muito além da estética e dos posts bonitinhos. Eu vou mostrar aqui para vocês pelo menos 20 princípios e elementos do design para agregar a parte visual da sua comunicação. Então, vocês vão ter aí a noção de que o design também faz parte da questão aí da comunicação persuasiva, só que usando elementos visuais para você estar aí transmitindo a sua mensagem para a sua audiência, para o seu cliente. Então, eu separei aqui esses 20 princípios e elementos, mas eu vou passar para vocês também depois o site, a fonte de onde eu tirei esse material. Aí vocês vão poder ter acesso lá e dar uma aprofundada ainda mais no material para poder estar aplicando esse tipo de técnica aqui. Que a gente vai começar pelas linhas. Então, cada um desses elementos aqui tem uma função ali de, assim, tá guiando, de estar levando a pessoa que vai estar passando ali pela linha do tempo, pelo seu feed, que vai estar vendo ali o conteúdo. Então, é importante você pensar exatamente como você vai usar cada um desses elementos, pensar ali na composição, detalhadamente mesmo, de cada arte, de cada peça que você vai fazer. E depois a gente vai colocar a mão na massa aí e vai dar uma trabalhadinha lá no Canva para vocês verem como que funciona também a ferramenta. Então, a linha, ela ajuda a direcionar o olhar e criar ênfase. Ela também proporciona a sensação de movimento. Então, você pode reparar que a maioria das peças que você vê, às vezes, ela tem um título
uma linha que separa e às vezes um texto, às vezes um subtítulo. Então, isso ajuda a direcionar o olhar ali também da pessoa que tá vendo o seu design. A escala, no que se diz respeito aqui, a escala quer dizer o tamanho. Pode ser de qualquer elemento, como formas, como a tipografia, no caso, tipografia são as fontes, né? Então, você vai fazer uma escala ali da fonte maior para menor, criando ênfase e drama para poder chamar atenção para certos elementos, onde você tem informações mais ou menos relevantes ali. É interessante você usar esse tipo de recurso, que é propriamente dito o tamanho dos elementos que você vai dispor ali na sua arte. A cor. A cor, você deve criar uma paleta de cores marcante. Dependendo até isso aqui, levar em conta a teoria das cores, eu vou falar um pouquinho mais ali embaixo. É uma coisa muito interessante de você, pelo menos, ter noção, dependendo assim do nicho que você trabalha, se você tem mais clientes homens ou mais mulheres. Então, é interessante você, pelo menos, ter ideia dessa base aqui, da questão da teoria das cores. A questão da repetição, ela ajuda a vincular vários elementos e é crucial para a constância visual da marca. Então, aí é interessante também você repetir os elementos, sejam eles as formas ou as fontes, aí, as tipografias. O espaço negativo é um negócio muito interessante para você criar logotipos, é muito usado em logotipos, você pode reparar que o espaço negativo, no caso, é quando usa duas formas e aquele espaço em branco que fica no meio das formas, ele forma uma outra imagem, no caso. É o espaço entre duas formas que cria uma ilusão de ótica ali e faz dar a ideia de outro objeto entre as duas formas que você tá utilizando ali. E é fantástico para você usar aí em relação à criatividade para fazer logotipos. A questão da simetria, ela cria uma sensação de calma. Então, dependendo aí do conteúdo que você vai transmitir, do que você está querendo passar ali para a pessoa, dependendo do nicho que você trabalha, é muito legal você trabalhar com essa questão da simetria. E o olho humano, ele é geralmente atraído pela simetria, quando a gente vê aqueles padrões, aqueles negócios que tem certa simetria ali entre os elementos, é uma coisa agradável para o olho humano. A transparência dos elementos, ela ajuda na interação dos elementos, pode criar movimento e é legal de se usar intencionalmente. Eu uso bastante, costumo usar transparência às vezes para entre duas imagens mesmo. Às vezes eu consigo criar uma perspectiva ali, dependendo do que eu quero passar, do que é a mensagem da chamada que eu tenho na minha arte, eu consigo criar ali alguma coisa que eu acho que consigo tocar realmente no emocional da pessoa a hora que ela vê ali mesmo a foto, a sobreposição ali das fotos, que eu consigo chegar. Até no Canva a gente vai ver isso daí, que eu vou mostrar para vocês também. É bem legal que a gente dá para fazer isso lá. A questão das texturas, elas oferecem um efeito táctil aos designs, proporcionam profundidade aos designs, e isso aqui é uma coisa que você tem que ter cuidado para poder utilizar e sempre estar utilizando assim, intencionalmente, mas com certa moderação para você não estar exagerando nessa questão aí nos seus designs. Boa noite, Ricardo. Tudo jóia? O Ricardo acabou de entrar aí também. Você está me ouvindo aí, Ricardo? Opa, e aí, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Jóia. Aqui eu estou gravando, aí depois eu vou compartilhar com vocês o link. Aí esse pedacinho que ficou para trás aqui é só você dar uma olhadinha lá, que faz pouquinho tempo que eu comecei a gravar. O Rodrigo também acabou de chegar aí. Legal. Aí a gente fica dando sequência aqui, depois eu vou entrar no Canva, vou mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta e depois eu abro aí para vocês tirarem dúvidas, a gente trocar uma ideia. Legal. Certinho? Beleza. Obrigado, viu, Ricardo? Vou dar sequência aqui então. Tá jóia, fica à vontade. A questão do balanço. Ele diz aqui que cada elemento tem um peso, então é interessante você equilibrar o design via escala e composição. Essa questão aqui da hierarquia. Às vezes você consegue produzir um design, uma peça, uma arte extremamente impactante, só utilizando a questão dos elementos, da tipografia e esse conceito aqui da hierarquia, que é uma coisa que ajuda os observadores a navegar pelo design, dependendo da quantidade aí que você tem de
de conteúdo na sua arte, é interessante você usar. Ela sinaliza a importância dos elementos, então, por isso que você nota que quando tem uma chamada grande, geralmente é a informação que mais, a informação mais relevante, no caso, ali na arte que você está vendo. Então, é interessante você usar para criar para trabalhar o conceito da hierarquia, a escala, a linha, as cores e etc. E vários outros desses conceitos que eu comentei aqui com vocês agora para trás. O contraste é interessante você usar o claro versus o escuro, o grosso versus o fino, ajuda a criar ênfase e faz o design se sobressair. O enquadramento, ele ajuda a destacar os elementos, ele pode ser estético ou funcional, e ele ajuda no recorte de imagens de maneira interessante. Então, quando você vê ali, às vezes, aqui até aquele corte que tem parecendo uma folha de jornal colada, algumas imagens, tipo aquelas máquinas fotográficas que imprimiam na hora, antigamente, eu não lembro como que fugiu o nome aqui da máquina agora, mas então é legal você utilizar esse tipo de efeito, aí o enquadramento que entra nesse conceito aí, esse tipo de elementos, esses tipos de elementos entram aí no conceito do enquadramento. O grid aqui você usa para alinhar os elementos, é bastante interessante aí quando você vai usar simetria também, você tem um grid para poder te auxiliar. E um grid pode ser usado de diferentes maneiras, então é sempre legal ali, às vezes você pega um padrão, uma sequência de designs mais ou menos com a mesma estrutura, com a mesma cor, então é interessante você utilizar um grid ali para não fugir do tamanho ali da parte onde você está usando em todas elas, é legal você manter aí esse padrão, e o grid é justamente utilizado para isso daí. A questão da aleatoriedade, não tenha medo de quebrar regras, e a simetria e desordem podem ser ferramentas visuais eficazes, principalmente nos casos onde você quer incomodar ali a pessoa com quem você está falando, dependendo do que você trabalha, o que você vende, o serviço que você oferece, às vezes você tocando ali, você falando do medo da pessoa e usando esse conceito da aleatoriedade e assimetria no design, você pode gerar um incômodo ao ponto da pessoa tomar ali uma ação. Então é uma coisa legal, mas assim, usando moderadamente também, você não vai exagerar na hora de não ter medo de quebrar regras, né? Para você não chegar a fazer uma coisa que não seja agradável ali ao visual da sua audiência, do seu público que está vendo ali o seu feed. A questão da direção, ela fornece ao observador um caminho, então ela direciona o olhar em forma de Z, de I ou de Y. A gente tem as regras, aprenda regras de design, mas não se sinta limitado a elas. Então você pode quebrar as regras, mas sempre do modo certo, não ali fazendo as coisas de qualquer jeito. A questão do movimento, ele dá vida aos designs, com certeza vocês já viram aí animações, stories animados e tudo mais. É legal você trabalhar com isso aqui para experimentar efeitos de distorção, linhas em movimento ou efeitos de ondulação. A questão da profundidade, ela proporciona dimensão a designs 2D. Você pode experimentar com texturas, sombras, efeitos 3D, linhas do horizonte. Isso aqui eu vou mostrar uma coisa bem legalzinha que eu aprendi a fazer no Canva também, para vocês tentarem aí aplicar aos designs de vocês. A questão aqui do movimento, de novo, é para você selecionar uma paleta de fontes que combine com o seu design e usar de maneira inteligente e cuidadosa. Então, você pode ver aí que a sua paleta de fontes também, ela inclui aí como um elemento na parte do movimento, na questão das suas artes. E aqui a composição fala que os arranjos dos elementos têm um propósito. Então, é interessante você usar a escala, a profundidade e a hierarquia. E qual que é a conclusão disso daqui? A conclusão é que cada elemento que você vê em uma arte, em uma peça, ele tem ali ele tem alguma coisa ali por trás dele. Não está ali simplesmente com uma função estética. Ele tem uma função persuasiva. A cor que você vê, a textura que você vê, às vezes o contraste do preto e do branco, o colorido com o preto e branco. Então, tudo ali tem a sua função por trás, principalmente persuasiva. Então, não é só a escrita que você consegue, não é só com a escrita que você consegue influenciar o seu cliente ali a agir.
A psicologia das cores que eu vou entrar aqui agora é uma coisa que eu tinha até coloquei um grifo ali em um dos elementos que falava sobre a psicologia das cores, na parte das cores aqui, ó. Eita. Aqui na parte da cor. Então, é interessante você levar em conta a teoria das cores, e agora eu vou explicar por que que é interessante você levar em conta a psicologia das cores aqui. A psicologia das cores manda em você. As pessoas compram ou deixam de comprar produtos influenciados pelas cores. E se você ainda não conhece esse conceito, eu posso afirmar com propriedade que você está deixando de ganhar dinheiro ou seu marketing não está obtendo os resultados satisfatórios. A psicologia das cores estuda como a cor é percebida pelo ser humano, como o cérebro processa as informações que os olhos captam e qual a influência emocional delas nas pessoas. Aí eu coloquei um exemplo bem legal aqui dessa série. Não sei se vocês conhecem a série Breaking Bad. Nessa série, vou dar uma resumida bem rápida aqui. A série fala da vida de um professor de química que ele descobre que ele tem um câncer terminal e ele tem um salário muito baixo, ele vive totalmente frustrado. E então, todo o decorrer de todas as temporadas da série, ele tem ali toda a emoção transmitida dos atores através desse conceito aí da psicologia das cores. O conceito das cores é essencial para entender por que a série ganhou nada mais, nada menos do que 45 prêmios e foi um sucesso absoluto. Sabendo que as cores transmitem e provocam emoções no telespectador, o autor carregou de significado cada roupa usada pelos personagens. Então, desde a primeira temporada ali, tudo que ele transmitia, a questão que ele usa muito verde ali, que mostra ganância por dinheiro, após ele perceber que ele não deixaria uma herança para a família, que ele vivia frustrado, que ele era professor e tinha um salário baixo, então o autor ali usava essas cores para transmitir as emoções ali, o que o personagem estava sentindo, o que ele queria passar ali para o público através da psicologia das cores. Depois eu vou mostrar um exemplo aqui, a paleta de cores aqui que foi usada em todas as temporadas da série. Vocês vão ter aí um pouquinho mais de noção do que eu estou falando, se vocês não estiverem acreditando também. Mas à medida que ele começa a ganhar autoridade, os tons de azul escuro e preto passam a predominar, e essas cores representam morte e poder. No decorrer da série, eles começam a fabricar uma droga e tudo mais, então todas as roupas que eles usavam em todas as temporadas da série tem a ver com aí a questão emocional, o que eles estavam sentindo, o que eles queriam transmitir para quem estava assistindo a série. Essa série é um sucesso, não sei se todos vocês aí conhecem, mas é muito, muito interessante, muito bacana. Você começa a assistir, você não consegue mais parar, porque é muito, assim, é bem legal mesmo você ir acompanhando, o negócio vai, assim, te influenciando a querer saber o desfecho de tudo e você vai continuando. E com certeza essa questão aqui da psicologia das cores tem grande influência nessa emoção aí que os personagens transmitem. Então eu vou mostrar aqui o guia emocional das cores. Tem um outro link aqui. Eu vou parar esse daqui para eu transmitir o outro. Foi daqui que eu tirei a referência aí da série, né? Então ele fala aqui tudo. Depois eu vou deixar o link para vocês, caso vocês queiram aí dar uma aprofundada a mais nessa questão da série. Aí aqui tem a paleta de cores que foi usada em todas as temporadas da série Breaking Bad, de acordo com os personagens. Esse aqui é o Walter White, ele é o personagem principal. Esse é o Jesse Pinkman, que é o personagem secundário, que é um parceiro dele que ajuda ele a fabricar as drogas e tudo mais. Então você pode reparar aqui que todas as cores elas transmitem uma emoção aqui. Então tudo por trás das cores, tudo que é visual na série tem um porquê, tem um sentido ali, uma coisa persuasiva que o autor quis trazer para agregar mais ainda a série. E eu queria falar do guia emocional das cores agora, que dependendo do nicho aí que vocês trabalham, do produto que vocês entregam, do serviço que vocês oferecem, isso aqui é interessante vocês usarem tanto na elaboração da identidade visual da marca de vocês, quanto na criação
na criação também das artes das peças. Essas aqui são algumas marcas que utilizam essa questão das cores aqui. Então, esse laranja mais claro, ela é uma cor que transmite otimismo, clareza e calor. Aqui são algumas marcas. Tem aqui o Subway, o McDonald's. A cor, o laranjinha aqui um pouco mais escuro, ele é uma cor mais amigável, então transmite um pouco mais de alegria e confiança. O vermelho, ele transmite excitação, juventude, coragem. Esse lilás aqui, ele transmite, é uma cor mais criativa, ele transmite coisas mais imaginativas, transmite sabedoria. O azul transmite confiança, segurança e força. Aí aqui a gente tem um verdinho mais claro, que transmite crescimento, saúde, chega a ser uma cor mais pacífica. Você pode ver aqui que tem, as marcas têm um pouco mais a ver com natureza, aqui a John Deere, aqui o Animal Planet. E tem o cinza aqui, que é uma cor mais equilibrada, mais neutra, mais calma. Aqui tem a Epos, pode remeter aí aos designs, como que eu posso dizer? Designs mais básicos, assim, que transmitem mais minimalistas da Apple. Acho que é uma coisa interessante aí em relação a essa cor. Aí eu tinha separado aqui também, tem as cores aqui que preferidos entre homens e mulheres, que isso também é uma outra questão interessante, dependendo do nicho que você trabalha. Essas aqui são as cores favoritas de homens e mulheres. As de cima são as que o pessoal mais prefere e as de baixo são as menos favoritas. Então, nos homens aí, o azul é o predominante, depois do azul, vem o verde. Então, se você trabalha com uma loja de tênis masculino e agora você vai trabalhar você vai começar a usar o seu Instagram aí como uma porta de vendas. Você vai usar o Instagram para gerar valor aí pro pessoal que você atende na sua loja. Que cor que é interessante você utilizar, você explorar mais aí nas suas artes? O azul e o verde. Se você tem uma loja de sapatos femininos aí no caso, as cores preferidas das mulheres são o azul aqui, depois do azul o roxo, é um lilás no caso, né? Acho que é um lilás, tá 23% aqui, é um lilás. E as cores que os homens e mulheres menos gostam, aqui tá o marrom, que é uma cor assim um pouco desagradável, acho que não transmite uma coisa legal, não sei, remete a não sei, uma coisa meio que dá meio nojo na pessoa, não sei, uma coisa meio desagradável mesmo, até de você olhar assim, você já não é uma coisa que agrada muito à vista. E o azul é uma cor mais calma, transmite confiança, é uma coisa mais legal. Então, é legal você estar ciente disso aí para poder estar explorando isso na hora tanto de criar sua identidade visual, quanto de criar uma arte aí para você estar soltando lá na sua rede social. Às vezes, dependendo do que você qual que é a intenção do seu post, né? Você está atraindo a pessoa, você querer uma resposta ali, uma chamada para ação, você querer que a pessoa te corresponda. Então, isso aqui é legal você estar explorando também. Depois eu vou deixar o link disso daqui e vou partir agora para o Canva, para a gente dar uma explorada ali. O Canva é uma ferramenta gratuita que tem na internet de design. Assim, eu acredito que você, mesmo com o mínimo de habilidade em design, pelo menos você dando uma estudadinha básica nesses conceitos aqui que eu acabei de passar, você já consegue estar trabalhando alguma coisa. Ele tem alguns templates pré-definidos ali também, é legal para você usar de inspiração e tudo mais. Tem coisas, eu utilizo todos esses softwares aqui embaixo, ó, o Photoshop, o Illustrator, XD, o InDesign e o After Effects para poder elaborar os meus trabalhos. Só que tem coisas que eu acho, por exemplo, a elaboração de um e-book. Eu acho muito mais interessante você trabalhar aqui pelo Canva, que é uma ferramenta muito mais dinâmica. Ela te dá muito mais agilidade, muito mais rapidez para poder desembolar aí o serviço, para você estar replicando o que você já faz. Então, é uma coisa muito mais legal do que você, às vezes, investir em um curso pago, você investir em um software para poder estar fazendo isso, sendo que o Canva te entrega com uma qualidade excepcional, uma qualidade profissional, e você tem uma facilidade muito maior para poder estar
trabalhando isso daqui. Eu acho que a pessoa se pegar um tutorial básico, mesmo quem nunca colocou a mão no computador, consegue desembolar alguma coisa aqui, porque é muito, muito simples mesmo. Eu vou pegar esse... Aqui são algumas coisas que eu já fiz também. Ele armazena aqui os trabalhos e tudo mais. Eu vou pegar aqui um post do Instagram para mostrar aqui para vocês um pouquinho só da ferramenta. A primeira aba aqui, a gente tem os templates. O que são os templates? Os templates são as artes meio que pré-definidas, são as coisas que tem prontas aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui, ele vai aparecer aqui na sua área de trabalho e você consegue editar. Aqui você consegue editar a cor da fonte, você consegue apagar ali o fundo, você consegue trocar a cor aqui. Então, assim, isso aqui já adianta bastante, porque você tem aqui, às vezes você pode usar algum elemento de um template aqui que você gostou. Por exemplo, você gostou dessa fonte, mas você não gostou desse enquadramento aqui. Você pode apagar, mudar aqui a cor e tudo mais, usar só desse jeito. Você pode unir aqui vários elementos de diversos templates que você tem disponível. Primeiro eu vou dar uma pincelada aqui nas ferramentas mesmo do Canva, e depois eu vou mostrar aqui para vocês algumas sacadinhas que eu tive com o tempo que eu trabalho com softwares profissionais, que eu meio que arrumei um jeito de fazer aqui dentro do Canva também. Aqui você tem como mudar a fonte, aqui na nossa barra superior, você tem uma infinidade de fontes aqui que você consegue trabalhar. Aqui você consegue mudar o tamanho, aqui as cores, isso aqui é o negrito ou sem, itálico ou sem. Aqui é a questão do alinhamento, aqui está no meio, alinhado de direita, aqui está justificado e aqui está alinhado à esquerda. Você tem como diminuir, deixar maiúsculo e minúsculo as suas fontes, adicionar um marcador. Ele tem como ser um marcador ou uma sequência numérica ali. Você tem como trabalhar aqui o espaçamento entre as letras e a altura das palavras ali. Você tem como trabalhar aqui a transparência, foi um dos elementos que eu citei ali na nossa parte teórica no mapa mental. Também vou compartilhar o mapa mental depois, se caso ajude alguma coisa aí para vocês lembrarem, for mexer aqui no Canva e não lembrar de alguma coisa, acho que pode ser útil. Aqui você tem como atribuir um link. O único detalhe dessa parte aqui do link é que para você realmente tirar proveito desse recurso, dessa ferramenta, você tem que baixar em PDF. Então, caso você esteja fazendo um e-book, você vai lá, coloca a sua logo aqui e você vincula o seu site, a sua página no Instagram, a logo. Então, quando a pessoa terminar lá no e-book, você só pede para ela clicar, às vezes te seguir, às vezes comentar o que ela achou do seu material e por aí vai. Aqui você consegue bloquear o elemento, então você consegue trabalhar tudo que está por trás aqui sem tirar ele do posicionamento que você colocou ali no começo. Aqui você duplica o seu elemento. Aqui você trabalha a posição, aqui no meio ao centro, alinhado à esquerda. Aqui, se você tiver mais de um, ele vai te dar a opção ali de colocar para frente ou para trás. E aqui você apaga o seu elemento. Aqui a gente tem fotos, tem um banco de imagens, todas de alta qualidade que você consegue tá utilizando aí, muitas de graça, algumas são pagos. Uma coisa que eu recomendo bastante que às vezes, se você quiser mesmo utilizar essa ferramenta aqui para poder estar começando aí a desenvolver por conta dos seus designs, é experimentar os 30 dias que você tem de graça, que ele te abre bastante funções aí. Então, tem bastante imagens aqui que são pagas, que você consegue usar nesse período de teste, então vale a pena você pelo menos experimentar. Caso você não queira, chegando no final, você vai e cancela e tudo certo. Aí aqui a gente tem os elementos, esses aqui foram usados recentemente. Aqui basta você clicar, que ele já vai para a sua paleta, para a sua área de trabalho. A gente tem as grades basicamente você clica, ele vai para a sua área de trabalho. Aí você arrasta as fotos, arrastei uma para cá. Dei 2 cliques, eu consigo redimensionar aqui. Vou arrastar essa para cá.
Então, aqui eu tenho uma grade com as minhas duas fotos. Aí, aqui eu tenho gráficos. Você tem como até trabalhar com os dados do gráfico aqui na sua área de trabalho. Bem legal. Acho até, dependendo da complexidade que você for fazer de um gráfico aqui, você pode até usar, em vez de ser o Excel. Vale a pena você ver aí como que funciona, o que se adapta melhor à sua realidade. Aqui você tem como se fosse um mock-upzinho aqui. O mesmo esquema, você clicou a grade, foi para a área de trabalho, você arrasta a imagem. Esses são os quadros. Aqui a gente tem os adesivos, que é uma função um pouco mais nova. São como se fossem GIFs, então depois que você coloca isso daqui, você tem como fazer o download do seu design aqui em formato de vídeo, que é MP4, né? Ainda está na versão beta, que dá para você ver como é um recurso novo. Aqui esses são os adesivos, tem bastante opções também. Essa aqui são as formas, como eu tinha dito, tem bastante coisa. Isso aqui dá para você trabalhar tudo aqui em cima que eu tinha explicado com as fontes, menos o tamanho ali da fonte e a fonte, no caso, né, o tipo de tipografia, a tipografia propriamente dita. Aqui tem como você duplicar, mudar a cor, trabalhar a transparência. Aqui você consegue girar ela. Essas são as formas. A gente tem os gradientes, uma ferramenta super interessante, é um recurso um pouco novo também, mas isso daqui dá para você explorar bastante, fazer muita coisa legal aqui, muita coisa a nível profissional no Canva. Eu acho que eu tenho aqui nos mais recentes, o que eu mais gosto de usar é esse daqui, que daí ele tem um lado mais escuro aqui, né? Ele tem um lado com preenchimento mais sólido, outro transparente, então isso daqui você pode, não sei, rodar para cá aqui e deixar meio como se fosse um degradê aqui só nas bordas. Aí aqui você adiciona um texto. Então é uma coisa, esse é o que eu mais gosto é o que eu mais uso, tanto é que ele está aqui no comecinho, mas os degradês é legal você estar explorando. A questão da linha, como eu falei, as linhas têm uma a função de estar aí guiando o olhar da pessoa, então sempre que você puder estar explorando esse recurso, é legal você poder inserir aí nos seus designs. Essas aqui são ilustrações, tem algumas pagas, algumas gratuitas, coisas bem legaisinhas, uns desenhos bem bonitos aí para você estar usando a criatividade aí, inserindo os elementos no design. Nos designs que você vai elaborar, aqui a gente tem os ícones, Instagram, Facebook. Se você pesquisar aqui também você consegue achar. Pesquisei aqui do WhatsApp, ele vai me dar os ícones aqui. Aí, como você pode ver, esses aqui são premium. Aí, dependendo do ícone aqui, você consegue ter acesso na versão de teste, nos 30 dias que eu tinha comentado. Aqui ele tem uma seção só para redes sociais. Aqui tem Web e SEO, que eu acho que deve ter como você editar aqui depois. Tem como você mudar as cores, mas como são pagos, então eu não vou aprofundar muito nessa parte aqui. Aí esses iconezinhos aqui são umas coisas mais novas, a maioria é paga, então não é interessante a gente ficar gastando muito tempo aqui. Olha lá, educação e ciência, você tem como aqui adaptar uma folha de caderno praticamente. Você tem como aumentar ela até o tamanho da sua página. Você consegue posicionar aqui. Aqui você tem os recursos para fazer o que a sua criatividade mandar aí. Então, dá para gastar um tempo legal aqui, explorando tudo. A maioria das vezes, tem coisas que eu consigo, que eu gosto de começar do zero, dependendo do que eu vou fazer. Tem coisas que eu também uso os templates para poder me inspirar, para poder, às vezes, juntar vários elementos de vários templates que eu acho interessante ali e sai um resultado ainda mais bacana do que se eu fosse começar do zero. Aqui a gente tem as tipografias, tem um conteúdo do próprio Canva, que ele tem uma ferramenta onde você consegue colocar ali, você seleciona uma fonte
e ele te recomenda, ele te dá assim as fontes que mais combinam com a que você escolheu ali para você estar fazendo justamente esse negócio aqui da hierarquia, que é uma maior, dependendo do conteúdo que você vai colocar aqui. Tem essa opção aqui dentro já da nossa área de trabalho e tem esse outro fora. Eu vou também estar compartilhando o link com vocês. É legal você dar uma olhadinha lá também, que pode ajudar bastante. Aqui é a mesma coisa, só você clicar que ele já vai lá para a área de trabalho. Aqui você tem como desagrupar, reorganizar aqui e tudo mais. Aqui é só você clicar que ele já aparece. Bem legal. Aqui a gente tem os fundos, que é como eu tinha dito, as texturas que você tem disponível, são imagens de altíssima qualidade que você pode usar ali no fundo de alguma coisa que você tiver fazendo. Às vezes você pode até assim combinar uma com a outra. Você colocar uma imagem, por exemplo, desse tipo e você levar essa imagem aqui, alinhar aqui a sua área de trabalho. Você pode reparar que são duas imagens que basicamente têm um contraste um pouco parecido. Aí você mexe com a transparência aqui e tudo mais. Então dá para criar uma perspectiva, alguma coisa assim, mais legal utilizando a textura do fundo junto com uma imagem. E os fundos têm bastante, muitas mesmo, muitas imagens bem legais aqui, de alta qualidade, que você pode usar. Acho que todos esses daqui são de graça. Esses aqui são os uploads, são as coisas que você pode baixar da internet e tá upando aqui. Isso aqui são logos, são coisas de outros trabalhos que eu já fiz. Então você pode estar upando aí, é só você arrastar para cá que ele upa, então você clica e ele aparece como se fosse um elemento já do próprio Canva. E aqui tem as pastas, só que esse recurso aqui é só se você assinar o Premium, então não é interessante para a gente. O que eu consegui trazer trabalhando com os softwares profissionais para o Canva? A questão, às vezes, de você fazer uma sombra ali de uma tipografia. Às vezes você colocou a tipografia, você achou que ficou super bacana, mas às vezes a cor branca não está contrastando com a cor ali do fundo que você está trabalhando. Vou até colocar um fundo aqui para a gente ter uma ideia melhor para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Isso daqui que é uma coisa mais carregada, às vezes você coloca aqui no branco, mas ainda assim os elementos do fundo, eles meio que estão em conflito ali com a sua fonte. Aí você vem aqui, duplica, arrastando aqui você consegue alinhar uma exatamente em cima da outra. Aí você joga um preto aqui na cor, coloca ela para trás. Aí usando a setinha mesmo aqui do computador, eu consigo ir puxando para o lado. Você está vendo ali que apareceu meio que um sombreado ali, como se fosse a sombra da minha fonte. Então dá para ter uma noção assim visual mais interessante. Aí você consegue trabalhar aqui com a transparência da parte de trás. Eu acho interessante você não deixar totalmente sólido. Aí na hora de selecionar aqui você pode agrupar as duas para não ter problema de tirar uma em cima da outra e arrastar para onde você quiser. Isso aqui eu acho muito legal de usar. É uma coisa que assim dá uma perspectiva, dá uma questão de profundidade e pode ajudar assim também na questão visual, caso você gostou do resultado final aqui, mas acho que faltou alguma coisa, faltou assim um, um toque ali para poder melhorar a visualização de quem tá passando ali pelo feed. Outra coisa com os ícones, você pegar um ícone aqui, aí você vem aqui nas formas, acho que foi com esse aqui que eu fiz. Aí você gira aqui a forma, como se você fosse fazer uma sombra aqui atrás, quer ver? Você joga para trás. Aqui, se você voltar aqui, consegue girar a mão um pouco. Aí você alinhando bem aqui a beiradinha, vai aparecer como se tivesse uma sombra
lá atrás. Você faz a mesma coisa em cima. Tenta dar ali a mesma direção, né? No caso, para aparecer de cá também. Joga para trás. Aí você copia mais um, só para preencher esse espaço aqui. Jogou para trás de novo. Ali parece que você tem aqui a sombra atrás do ícone. Dá para você mexer com as cores aqui. Pode ser esse vermelho. Tem um rosa aqui que é mais ou menos acompanhando a cor da própria logo. Então parece dá um efeito ali de uma continuação, uma profundidade legal. Acho bem interessante isso daqui. Outra coisa é a exposição de dois elementos. Como eu tinha feito ali com a textura e a foto, vou mostrar um aqui, que eu já até tenho... Vou dar um spoiler aqui de um post do Júnior. Não sei se ele vai achar ruim comigo, mas vou mostrar porque eu gostei muito do visual, ficou muito bacana. Então, assim, achando ali as duas fotos, dois elementos que se encaixaram bem, eu consegui fazer esse efeito aqui, meio que uma dupla exposição na foto. Aí a gente tem a chamada, tem aqui as redes sociais, eu não trouxe nada de fora do Canva. A única coisa que eu fiz foi importar essa imagem aqui. Na verdade, nenhuma das duas imagens eu importei, é tudo direto aqui do Canva, então você pode ver que, assim, se você bater o olho lá na rede social, você vai achar que provavelmente eu consegui fazer isso aqui num software profissional, mas eu gastei, assim, no máximo 15 minutos para poder desembolar utilizando os elementos certos, utilizando as ferramentas teóricas também que eu passei para vocês, a questão da exposição, a questão da transparência, a questão da hierarquia. Então, é uma coisa interessante aí de vocês, pelo menos, darem uma estudadinha, uma coisa assim bem básica, uma coisa que, utilizando aqui os templates, utilizando um pouquinho de paciência também e criatividade, você consegue desembolar conteúdo bem legal para suas redes sociais. Vou mostrar aqui um e-book agora. A questão do e-book, eu faço aqui sempre no Documenta 4. Aqui nos templates você já tem bastante coisa também. Assim, questão visual muito interessante. Isso aqui, se você quiser fazer um e-book de qualquer coisa, qualquer conteúdo que você queira transmitir aí, geralmente a gente constrói e-book em conteúdo mais denso e mais extenso, né? O que você precisa fazer aqui? Editar o que está escrito aqui. Às vezes aumentar a fonte, mudar a cor da fonte, as imagens. Para você não correr o risco de desformatar isso daqui, você vem aqui na imagem que você escolhendo aqui de acordo com o tema que você está trabalhando, né? Você arrasta até aqui e você consegue soltar e sem mudar nada do original, você consegue já jogar a sua imagem ali. Aqui você vem consegue ajustar as cores, se você não quiser deixar preto e branco. Lá, voltou para o colorido. Então, isso aí você consegue trabalhar tudo aqui com, assim, um mínimo de esforço e muita facilidade. Você mesmo, se não tiver nunca encostado no computador, você consegue vir aqui, clicar e tá aí alterando o tema, alterando o conteúdo aqui do e-book. Aí depois você faz o download, upa no seu Drive e distribui no seu Instagram, no seu Facebook, no canal que você preferir. Voltamos aqui. Então, você tem muitas opções aqui. Tem como você criar animação, apresentação, tem como você criar apresentação aqui e baixar como PowerPoint. Então, acho bem interessante, porque às vezes no PowerPoint você tem ali uns templates bem básicos, né? Às vezes você quer fazer às vezes um pitch de vendas, uma coisa mais interessante, para dar uma impressionada mesmo. Então, é legal você tá explorando isso daqui. Você consegue montar um cardápio de bar a partir dos templates, cardápio de almoço. Então, é uma infinidade de conteúdos. Tem conteúdo, aqui você tem formatos de designs para todas as suas redes sociais. Para tudo que você precisar na internet, aqui você tem o formato pré-definido para você simplesmente clicar, editar, fazer o download e upar lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, no seu Pinterest, aonde você
você achar mais interessante. Eu queria abrir para vocês que estão aí acompanhando, para a gente trocar uma ideia agora, ver se ficou alguma dúvida. Se vocês quiserem que eu mostre alguma outra coisa aqui, podem ficar à vontade, hein? Rodrigo e Ricardo. Eu tenho uma dúvida, eu estou usando, tenho feito alguns posts com o Canva, e aí estou pensando aí num outro produto, uma outra coisa, produto físico, inclusive. Eu posso usar fotos que eu tenho, que eu possa tirar dos meus produtos e mesclar com esses templates? Sim, sim, sim. Quer ver? Ó, deixa eu até te mostrar aqui. Vou te dar um exemplo prático aqui, que eu acho que eu não... Eu mostrei aqui a parte dos uploads, mas eu não cheguei a upar nada aqui. Quer ver? Ó? Aqui eu consigo puxar... Você tá vendo a minha tela? Tô sim. Aí eu consigo puxar aqui até o Canva. Eu simplesmente arrastei da minha área de trabalho e soltei aqui. Daí ele upou a minha imagem aqui. Aí eu consigo arrastar ela para cá. Prontinho. Então você, no caso do seu produto físico, você tirou aí a foto do seu produto físico, foi lá, arrastou aqui, upou e conseguiu incluir no seu e-book, por exemplo. Isso aqui Legal. você consegue incluir em qualquer outra peça. Assim, seja um template do Instagram, uma capa do Facebook, então você consegue colocar em qualquer lugar Legal. a imagem ali. Legal. Show de bola. E vídeo parece que sim, alguma coisa a respeito também, né? Sim, sim. Aqui no comecinho tem como você fazer as animações aqui. Eu acho que deve ser o mesmo esquema, sabe? Você upar um videozinho e aí põe no template. Exatamente, mesma coisa. Show. Aí ele tem o formato aqui para a história, no caso, ó, no history do seu Insta. Caso você quiser dar uma inovada, fazer um negócio ali interativo, não sei. Aí você consegue upar aqui e utilizar tantos elementos de animação que já tem aqui no Canva, quanto algum videozinho, algum GIF, alguma coisa que você acha legal, que você consegue importar para dentro do Canva também, que fica ali na sua biblioteca de uploads. No Canva já tem algumas animações, é isso? Sim, sim. Aqui, legal. Vamos voltar ali. Aqueles adesivos, no caso, que são as animações. É um recurso um pouquinho novo, mas tem bastante coisa e a maioria deles são de graça. Olha lá, isso daqui, ó. Às vezes você tiver Eu vi aqui tem umas setinhas, às vezes você for fazer aquele estilo de post que você arrasta para o lado. Então tem ali a setinha, aí você pode, não sei, usar aí o videozinho para poder dar uma diferenciada, fazer um negócio mais legal, mais bacana. Sim. Sabe? Show de bola. Rodrigo, ficou alguma dúvida aí? Você quer trocar alguma ideia sobre alguma coisa? Tá tranquilo? Não sei se ele tá por aí. Não, para mim tá tranquilo. Perfeito. Show de bola. Vou compartilhar com vocês. Tem para você também que está trabalhando aí com o Canva, ou Ricardo, às vezes você for construir um conteúdo estilo um e-book, eu descobri esses dias um site que você consegue fazer a capa do e-book aqui no Canva, baixar e colocar no mockup. É como se fosse o mockup é como se fosse a capa do livro, sabe? Legal. Então, para você estar divulgando lá, você colocar no seu Insta, às vezes você está oferecendo tanto, seja conteúdo grátis ou pago, é legal você assim trabalhar o máximo que você puder na questão da imagem ali, tanto na persuasão quanto na estética. Então, acho que é um recurso que vai ajudar bastante aí. Show de bola. Eu tô usando, tô gostando bastante, mas é uma coisa assim, você tem que pegar para brincar mesmo e conhecendo. A gente que não é da área, conhecendo e aos pouquinhos você vai evoluindo, entendeu? Acho que a parte mais legal é isso. Então, você só vai ficar bom mesmo quando você ir fuçando bastante, conhecer tudo que ele tem a oferecer. Exato. Aí você fica craque e você consegue desembolar o que você precisar do zero. Exato. Isso aqui é legal. Eu vou ficando por aqui, então. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, mais nenhum comentário aí. Achei massa. Depois eu vou estar compartilhando no grupo o link da gravação. Vou estar compartilhando esses outros materiais também que eu falei aí que eu vou entregar para vocês. E legal. A gente vai trocando uma ideia lá no grupo. Qualquer coisa que vocês fizerem, alguma coisa e precisar de uma ajuda aí, é só me falar lá que a gente vai conversando. Show de bola. Certinho?
Valeu, obrigado. Falou, galera. Até mais. Boa noite. Com Boa Deus. noite. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Um Até abraço. mais. Valeu.